Graça e paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui com todos vocês, de revê-los mais uma vez, rever alguns amigos, alguns irmãos que temos caminhado já há algum tempo juntos. Então é muito bom estar aqui com vocês, muito bom revê-los e poder compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Hoje nós vamos falar sobre a palavra como prioridade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, deixasse ela aberta, em Isaías capítulo 50. Uma vez que o tema é a palavra como prioridade, seria muito deselegante a gente começar com qualquer outra coisa, senão com a palavra. Então, uma vez que o tema é a palavra como prioridade, que a gente comece com ela, que a gente comece com a própria palavra. E eu queria convidá-los, sem demora, abrir suas Bíblias em Isaías capítulo 50, como já foi dito. Nós vamos ler os versículos de número 10 e 11. Diz assim: quem de vós teme o Senhor, que lhe ouça a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos armais com tochas acesas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as tochas que acendestes. Isso virá sobre vós de minha parte, e vos deitareis atormentados. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, desvenda nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. É verdade que não somos mais cegos, porque o Teu Espírito Santo nos curou, porque o Teu Espírito Santo abriu os nossos olhos. Éramos cegos, e cegos andávamos e perambulávamos por este mundo. E a nossa treva era a treva interior, era a treva dos nossos olhos. Mas o Teu Santo Espírito, o Espírito da palavra, curou os nossos olhos. Não temos mais olhos entrevados. Podemos ler o que antes não poderíamos. Podemos ver o que antes não veríamos. Teu Santo Espírito nos curou. Mas mesmo assim, Senhor, se o Teu Espírito não trouxer luz, do que adianta os olhos que o Teu Espírito nos curou? Por isso mesmo, curados, dizemos mais uma vez, dependemos de Ti, Espírito Santo. Dependemos do Teu poder iluminador, porque mesmo curados e regenerados pelo Teu poder, sem a Tua luz, continuaremos sem enxergar o que o Senhor tem a nos ensinar. Então vem, Espírito Santo, vem sobre nós mais uma vez e traz luz, a luz que a gente precisa para entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Fala mais uma vez, Senhor. Tua palavra está entre nós. Amém. Não é comum o que eu vou dizer, mas é a mais pura verdade. A maior de todas as experiências de um crente é andar nas trevas. Parece que a gente perdeu a noção disso. Parece que a gente esqueceu disso. Mas a palavra de Deus vem mais uma vez hoje aqui nos dizer
que ela veio até nós para que a gente ande nas trevas, para que a treva não nos pare, para que a treva não interrompa o nosso caminhar, para que a gente descubra que é possível andar nas trevas, que a escuridão, que as trevas, elas não podem nos impedir de caminhar, se temos a palavra. O texto que a gente acabou de ler é maravilhoso, irmãos. Ele diz: quem há entre vós que teme ao Senhor? O ministério está arruinado, completamente arruinado, quando o temor do Senhor se vai. Quer destruir sua vida? Deixe de temer o Senhor e passe a temer os homens. E você será o maior de todos os desgraçados dessa terra. Não existe nada mais terrível na vida de alguém do que temer os homens. Temer os homens é se preocupar extremamente consigo mesmo, com sua própria imagem, com sua própria reputação. Mas um ministro do Senhor não pode se preocupar com reputação, mesmo porque ele serve a um Deus que foi capaz de ser crucificado e em nenhum momento se preocupou com a reputação quando os romanos cobriam seu corpo com seu cuspe. No ministério, se existe algo que a gente aprende e que é a coisa mais importante desse mundo, é que o que vai te manter em pé não são suas capacidades, seus dons e talentos. Não é o seu currículo, não é o seu histórico, mas é o seu temor do Senhor. O temor do Senhor vai te colocar de joelhos no momento em que você se sentir capaz. É o temor do Senhor que vai fazer com que você não confie em seus talentos. É o temor do Senhor que não vai permitir que você se sinta seguro, nem um minuto sequer, nem mesmo quando você sobe no púlpito para pregar a palavra. É o temor do Senhor que vai impedir que você se sinta absolutamente seguro de si. É o temor do Senhor que vai fazer com que você o tempo todo dependa dEle. É o temor do Senhor que vai fazer com que você não se esqueça que não há absolutamente nenhum centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo Jesus não seja Senhor e não domine. Não há treva para o Senhor. Por isso podemos andar nas trevas, porque Ele não sofre do que sofremos. Nós sofremos medo quando estamos nas trevas. Nós sofremos pavor quando estamos nas trevas, porque somos nós que não enxergamos quando estamos nas trevas, mas para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há absolutamente nada que o impeça de enxergar no escuro, Ele enxerga nas trevas. A treva não é um obstáculo para o Senhor. A treva não coloca medo ao Senhor. Deus enxerga no escuro. Por isso você não precisa enxergar no escuro, porque Ele já enxerga por você. Temos que aprender a andar nas trevas, meus irmãos, sem luz nenhuma. Mas só aprende a andar nas trevas sem luz nenhuma quem teme ao Senhor, seu Deus. Se você não teme ao Senhor, se você não teme Deus na sua santidade, no seu senhorio, no seu todo poder, no seu todo amor, você jamais saberá o que é andar nas trevas sem luz nenhuma. Quando a gente teme os homens, quando a gente teme as trevas, a gente sofre a maior de todas as tentações no ministério. E sabe qual é a maior tentação no teu ministério? Seus dons e talentos. Deus te deu uma coisa maravilhosa, seu dom, seu talento.
Mas essa coisa maravilhosa que Deus te deu, que é o seu dom e talento, seja habilidade para falar, seja habilidade para cantar, seja habilidade para liderar, seja habilidade para servir, seja aquela habilidade que Deus deu para você e a comunidade, a igreja ao seu redor percebe que o Espírito deu para você, esse dom não deu para mais ninguém, é só para você. Mas é essa coisa maravilhosa que Deus te deu, e que torna você tão importante para a igreja, para a comunidade, para o povo de Deus, que pode ser a tua principal pedra de tropeço. Porque é a sua confiança nesse dom maravilhoso que pode fazer você simplesmente baixar sua guarda. Pode fazer você acreditar que você é suficiente. Pode fazer você acreditar que você está absolutamente seguro acerca dos dons que Deus te deu, de que você vai sempre exercer com perfeição aquilo que Deus te deu, porque você sabe e está acostumado a ver Deus agir através de você. Quando isso acontece, a gente já não escuta mais a palavra de Deus, porque a gente já ligou a nossa lanterninha. A gente já não quer mais andar nas trevas ouvindo a voz de Deus. A gente quer andar nas trevas segundo a luz do nosso entendimento. Só que quando a gente resolve ligar a lanterna, sabe o que acontece, meus irmãos? Você se vê numa sala com 300 portas ao seu redor. E aí você descobre que só tem uma porta que vai te conduzir à vontade de Deus. Uma só porta. Todas as outras estão cheias de rottweilers babando para morder você. Só que quando você ligou a lanterna, Deus não fala mais. Você vai ter que escolher por conta. Por isso o texto é maravilhoso quando diz: quem há entre vós que teme ao Senhor, senão aquele que escuta a voz do seu servo, senão aquele que anda em trevas sem luz nenhuma, que confia na voz do Senhor, que não quer acender a lanterna, que não quer enxergar, que não quer ter que deliberar, que quer simplesmente obedecer. A gente acende a luz quando a gente quer mandar. A gente acende a luz quando a gente já não teme mais o Senhor, quando os nossos dons nos tornaram tão confiantes de nós mesmos, que invertemos a situação de uma tal maneira que sutilmente, já não mais servimos a Deus. Deus tem que estar aí para nos servir. Então tudo que a gente faz é um movimento de controlar Deus de uma tal maneira que Ele seja aquele que vai nos conduzir por onde nós queremos andar. Mas, meus irmãos, uma religião que põe Deus de joelhos não merece nosso respeito. A verdadeira religião, que é o Evangelho de Cristo Jesus, é aquela onde o homem está de joelhos diante da palavra. É o homem que teme ao Senhor, e que por isso sabe o quão poderosa, sábia é a palavra de Deus, e portanto é prudente obedecer essa palavra. Por isso, a palavra só será a prioridade em nossa vida, só ouviremos a voz de Deus e a trataremos com prioridade, se em primeiro lugar temermos ao Senhor. Por isso eu faço mais uma vez a pergunta que a palavra de Deus nos fez nessa noite. Quem há entre vós que teme ao Senhor? Quem há entre vós que teme a Deus? Que teme a voz de Deus? A pior coisa na vida de alguém é temer os homens.
Temer os homens é se preocupar excessivamente em agradar os homens. Mas aquele que foi chamado por Deus para servir a Deus, tem que aprender a andar nas trevas temendo a Deus e não temendo aos homens. Você tem que temer é Deus parar de falar com você, e não os homens pararem de falar com você. Que os homens parem de falar com você, mas que você jamais deixe de ouvir a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que vai manter você no caminho certo. Muitas são as vozes, e nenhuma delas tem significação. Mas é a voz de Deus, aquela que dá significado para o teu ministério. O teu ministério só terá sentido se você tiver humildade suficiente para saber que diante de Deus, ninguém fica com coroa. A visão apocalíptica que temos dos anciãos com suas coroas diante de Deus não é outra, senão a de lançar todos eles a uma só vez as coroas aos pés do Cordeiro Santo e se prostrarem diante dele, porque ninguém fica com coroa diante do Senhor. Diante do Senhor, a gente se submete simplesmente e diz: obrigado, porque podemos com consciência te servir, com consciência e amor te servir. Quem teme ao Senhor sabe o quão valiosa é a cruz de Jesus. Sabe que aquela cruz esconde vergonha e dor. Sabe que aquela cruz esconde pavor. Sabe que aquela cruz esconde nela, não é? Diante de todo vexame, diante de toda a reputação de Jesus sendo ali crucificado, esconde a maior de todas as vitórias. Essa é a bênção do Evangelho. Nos fazer descobrir que aquele que teme ao Senhor, sabe que Deus oculta nas coisas simples, nas coisas pequenas, tesouros grandiosos. Afinal, não é isso Maria? Maria não era uma princesa. Maria era uma plebeia que vivia em Nazaré. Pode vir de Nazaré alguma coisa boa. Era uma mulher simples. Ela não era uma princesa, era uma plebeia. Mas carregou no ventre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O ministério nos ensina que o ventre das coisas simples é o ventre que Deus coloca as coisas mais grandiosas para serem gestadas. Mas para isso a gente precisa temer o Senhor, porque quem teme ao Senhor sabe que Deus faz de coisas vergonhosas, humilhantes, desprezíveis, pequenas, fracas, coisas grandiosas. Essa é a loucura da pregação. Essa é a loucura da pregação. Um ministério que não sabe viver sob a sina do ministério, que é a sina da entrega, a sina da humilhação, a sina do serviço, a sina do temor do Senhor. Começou o ministério errado, e meus irmãos, não tem essa de começou errado, mas tudo bem, termina bem. Não, meu irmão, no ministério tem que começar bem e terminar bem. Não nivela por baixo as coisas de Deus. Comece bem o ministério do Senhor. E o melhor lugar para você começar o ministério bem é ao pé da cruz. Sabe por que a gente tem que começar o ministério ao pé da cruz? Porque quando a gente coloca tudo do lado da cruz, tudo fica tão pequeno. Ela te coloca no lugar. Me diz, que coisa grandiosa você poderia colocar ao lado da cruz, que poderia ofuscar a cruz de Jesus? Por isso, pegue toda a grande obra que você realizou até hoje e coloque ao pé da cruz. Se você conseguir fazer isso, você teme ao Senhor, você é bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que conseguem colocar toda boa obra ao lado da cruz e por isso não conseguem se gloriar dessas obras. Porque ninguém que é feito de carne pode se gloriar diante do Senhor. O temor do Senhor faz com que a gente priorize a palavra.
faz com que a gente olhe para a palavra e diga assim: espera aí, se eu não priorizar a palavra, tudo está perdido? Sim, tudo está perdido. Tudo está perdido. Se nós não olharmos para a palavra de Deus como fonte de vida, como fonte da nossa inteligência, como fonte da nossa espiritualidade, como fonte da nossa devoção, como fonte da nossa piedade, tudo está perdido, o seu ministério está perdido. Por isso minha pergunta hoje a você é uma só: quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Se você tiver vergonha de dizer quanto tempo você está gastando, porque você não sabe quanto tempo você está gastando, porque você nunca se fez essa pergunta, ela é muito fácil de se responder. Abra sua agenda agora, e ela diz o quanto tempo você gasta com a palavra. Ela não nega quem você é, ela revela o teu caráter, revela o tipo de ministro que você é. O quanto tempo a gente gasta com a palavra reflete o quanto tempo a gente é capaz de trabalhar nosso caráter com o Espírito de Deus para sermos forjados, homens e mulheres de Deus. E.M. Bounds, um pastor negro dos Estados Unidos, num contexto onde o racismo era muito grande, mas um pastor incrível, escreveu um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se O Poder Através da Oração. É um livro fininho assim, irmão, fininho assim, mas eu duvido que você lê esse livro e você não seja impactado por ele. Ele começa o livro dizendo assim, eu até decorei. Ele começa o livro dizendo assim: a igreja está preocupada cada vez mais com métodos e programas e estruturas de crescimento de igreja. Deus está preocupado cada vez mais com homens melhores. Homens melhores são homens que oram. Homens que oram porque leem a palavra. Quanto tempo se leva para preparar um pregador? 15 minutos? 1 hora? 1 semana? 25 anos? Não, uma vida toda. Quem é Paulo? Nada saberíamos se ele não nos tivesse entregado os seus escritos, se ele não tivesse pregado, se ele não tivesse colocado em todo o seu escrito, em todo o seu texto, não 15 minutos, não 30 minutos, não 25 anos, mas toda a sua vida. Vivemos uma crise de masculinidade na igreja, meus irmãos. Não temos mais homens de Deus. Estou falando de direção. Eu estou falando de liderança ministerial na sua casa, como exemplo para a vida. Estamos cada vez mais nos acovardando, fugindo, nos escondendo das responsabilidades que temos, porque essas responsabilidades exigem essa masculinidade, ou seja, sangrar pelo ministério, sofrer pelo ministério. Pensa em Paulo. Pensa em Paulo. Abre lá em 2 Timóteo. Pensa em Paulo. Vamos passar um tempo aqui lendo 2ª Epístola de Timóteo inteira aqui, rapidinho, em alguns minutos. 2 Timóteo. Pense em Paulo por um momento. Quando Paulo escreveu 2ª Epístola a Timóteo, Paulo já estava no fim do ministério. Ele está preso, só que essa prisão é diferente daquela outra, em que ele escreve as famosas cartas da prisão, Colossenses, Filipenses, etc. Filemão, por exemplo. E
e que a gente não sabe se ele estava preso em Éfeso ou em Roma, depende muito de como você vai fazer a leitura das viagens missionárias de Paulo. Mas ela foi uma prisão domiciliar, uma prisão na qual ele ainda tinha a possibilidade de se locomover. Mas esta prisão é a última e derradeira. Pela leitura que a gente faz rápida de 2 Timóteo, a gente já sabe que ele está em condições precárias, algemado, possivelmente nas suas mãos e nos seus pés, num lugar não muito auspicioso. Ele sabe que dali ele vai sair para morrer. Mas que jeito distinto de se terminar um ministério. Como Paulo terminou o ministério? Numa prisão. E dali ele sai para morrer? Mas espera, não é só isso. Veja, por exemplo, o capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte: bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. Então pense você que a Ásia era o lugar que Paulo dedicou o seu ministério. Se dedicou para plantar igrejas ali. Ele está agora preso, não pode sair dali, não pode se defender, não pode ajudar a igreja na Ásia. Não bastasse isso, a Ásia toda está contra ele. Houve um motim, parece que líderes que eram da máxima confiança, o caso, por exemplo, de Fígelo e Hermógenes, abandonaram Paulo. Aqueles que eram talvez figuras importantes do ministério de Paulo o abandonam. Então a experiência de Paulo preso, sabe que essa prisão ela vai terminar mal, a Ásia toda está contra ele. Não bastasse isso, você corre os olhos, por exemplo, para o capítulo 2, e você lê os versículos 16 comigo: mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé de alguns. Não bastasse o fato de que Paulo está preso, não bastasse o fato de que a Ásia inteira está contra ele, dois grandes líderes que ele acompanhou durante a vida dele o apunhalam pelas costas, não é isso? Não bastasse isso, ele agora sabe que a igreja na Ásia está enfrentando uma deturpação do evangelho tão grande, liderada por dois homens terríveis, dois falsos mestres, dois falsos profetas, Himeneu e Fileto, que estão ensinando tudo errado, tudo contrário daquilo que ele havia dito. Eu lhe faço uma pergunta, meu irmão. Paulo teve êxito em seu ministério? Onde está o sucesso de Paulo? Por que você está preocupado tanto com o sucesso? Por que você quer que o seu nome seja conhecido? Por que você quer tanto o reconhecimento dos homens? Sabe por quê? Você deixou de temer o Senhor. Você teme os homens. Porque para você, essa experiência de Paulo é vexatória. A reputação de Paulo é vexatória. Porque você não teme ao Senhor e teme os homens. O fim de Paulo é um fim catastrófico. Jamais você gostaria de passar pelo que Paulo está passando, porque você teme os homens. Porque para você, um fim como esse fim de Paulo, representa a pior de todas as experiências que o homem pode ter na sua vida. Louco, você é louco. Você ainda não descobriu o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor
é descobrir, meu querido, minha querida, que não existe nada mais precioso nesta vida do que ser fiel ao ministério do Senhor até o fim, até o fim, até o fim, não importa o que aconteça. E só é fiel até o fim, não importa o que aconteça, aqueles que temem ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor não fica preocupado porque o final de sua história parece ser um final assim extremamente terrível, degradante. Jonas, isso é tudo? Não. Não bastava Paulo estar preso. Não bastava a Ásia estar contra Paulo. Não bastava os hereges no seio da igreja deturpando a palavra do Senhor. O seu mais importante discípulo, aquele que ele dedicou tanto tempo, aquele que ele via piedade desde os tempos da mocidade, em obediência à sua mãe, à sua avó, que cresceu tão piedosamente, vendo o temor do Senhor escapar pelos dedos. John Stott diz que esta segunda epístola de Timóteo foi a epístola das lágrimas. Foi o canto do cisne de Paulo. Foi a epístola da dor. E que dor é essa? A dor de ver Timóteo sucumbir diante do temor dos homens. Não existe nada mais terrível nesse mundo do que a pressão popular, meu irmão. A pressão popular faz você ceder às mais diversas tentações. E Timóteo estava debaixo de uma pressão popular absurda. Imagine você que Paulo e Timóteo tinham uma comunhão tão grande, tão intensa, tão forte, e era um discipulado tão forte, que era difícil as pessoas não associarem Timóteo a Paulo. Mas sabe quem era pastor na Ásia nesse exato momento em que Paulo está preso? Timóteo. Timóteo está no meio desse fogo cruzado. Timóteo está no meio dessa tensão. É o grande desafio de sua vida. Ele já não é mais aquele adolescente, 16, 17 anos, ele tem aqui por volta de uns 30 anos, o que eu acho que é muito jovem. 30 anos é um cabra jovem. Mas é ali alguém que está no ministério, numa situação de tensão terrível. E a tensão talvez mais clara, mais explícita seja essa. Aquela que a gente poderia resumir naquele famoso ditado, filhinho de peixe, peixinho é? Filhinho de Paulo, Paulinho é. Não tem como. Imagine que o povo que odeia agora Paulo, olha para Timóteo. O que você acha que esse povo vai fazer com Timóteo? Vai odiar Timóteo. Vai transferir todo o ódio que tem de Paulo a quem? A Timóteo. Imagine que Timóteo está sofrendo a pressão que vem sobre ele, diante de um momento em que não mais as multidões e a igreja e a comunidade dos cristãos estão celebrando a pregação do Evangelho. Não, agora ele está num contexto em que ninguém mais está celebrando a pregação do Evangelho. As pessoas estão seduzidas pelas heresias. E as pessoas, elas estão contra o ensino de Paulo e por isso contra também Timóteo. Timóteo tem que liderar uma igreja que está contra ele. Olha que bênção, irmão. Timóteo ele vai ter a maior de todas as lições da vida dele. O ministério de Timóteo está num vale de decisão. E ele vai ter que decidir entre temer o Senhor e temer os homens. Fazer a igreja que Deus quer que ele faça, ou fazer a igreja que os homens querem que ele faça. Ele tem que escolher entre cantar o cântico do Senhor, tal como o Senhor quer ouvir, ou cantar o cântico do Senhor, tal como os homens querem ouvir. O cântico é do Senhor, mas o que está em jogo aqui não é o cântico em si, mas é a vontade de Deus, é o olhar de Deus. Timóteo precisa temer Deus o suficiente para resistir à maior de todas as tentações do ministério,
o temor dos homens. Timóteo precisa andar nas trevas sem luz nenhuma. Precisa aprender a confiar na palavra. Precisa aprender que o ministério só se sustenta se a prioridade for da palavra. E para isso, Paulo começa fazendo algumas recomendações a Timóteo. Essas recomendações começam como uma espécie de exortação. Essa exortação, ela está dividida em 4 argumentos. Eu espero apresentar esses 4 argumentos agora, e eu acredito que ao final do 4º argumento a gente teria aqui um intervalo, porque vocês precisam respirar um pouco. Primeiro argumento. Você sabe que quando você tem que exortar alguém, um jovem, por exemplo, e você chama a mãe para o argumento, acabou, né? É um dos argumentos mais fortes, não é isso? Você botou a mãe no meio, pronto. O negócio fica difícil. Veja que é exatamente isso que Paulo vai fazer com Timóteo. Versículo 3 do capítulo 1. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Ele está se dirigindo a Timóteo. E aí ele diz, recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Está vendo, Paulo com saudade de Timóteo. Paulo está se lembrando das lágrimas de Timóteo, um menino que não era um menino frio, não era um menino racionalista, não era um menino intelectualizado, era um menino de coração quebrantado, sensível. Também recordo, não só dessa sensibilidade que você tinha, mas recordo também da fé sincera que há em ti, que primeiro habitou a tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Pronto, aí Paulo já colocou o primeiro argumento. Primeira coisa que Paulo faz é lembrar que ele tem um histórico com Deus. Se você se viu perdido pela pressão popular e cedeu aos homens em vez de ceder a Deus, a primeira coisa que você precisa saber para voltar a temer o Senhor e recuperar o teu ministério, é lembrar da tua história com Deus, lembrar de onde Deus te tirou. Enquanto você não lembrar de onde Deus te tirou, você vai ainda se achar poderoso. Você precisa saber de onde Ele te tirou. E a conversão é o melhor lugar para se lembrar de onde Ele nos tirou. Não importa se você cresceu na igreja, não importa se você andou por caminhos tortuosos e depois se encontrou com Cristo. É a conversão que sabe muito bem te lembrar de onde Deus te tirou. E quando a gente sabe de onde Deus nos tirou, a gente recupera o que a gente perdeu. Meus irmãos, não existe nada mais terrível do que a pressão popular. E é por isso que a gente precisa recuperar o nosso histórico. A pressão popular, ela provoca os sentimentos mais terríveis em nós. E o mais terrível de todos eles é a traição ao Senhor, a sua palavra. Você coloca a palavra em segundo lugar, você já traiu a palavra, já traiu o ministério de Deus. E o que faz a gente temer os homens? A nossa autoconfiança. Se eu tenho algo a dizer para mim e para você hoje, como uma verdade que está acima de mim, de todos os que estão aqui, é a de que nós não somos absolutamente nada diante de Deus. E enquanto a gente não sabe disso, somos presa fáceis para o temor dos homens. Sabe qual é o nosso maior perigo? Achar que somos fortes. Jesus está ali, percebendo que as luzes vão se apagar. E o mundo vai conhecer as trevas de uma só vez. Ele olha para os discípulos e sabe que eles ainda precisam aprender muitas coisas. Mas um deles precisa aprender ainda mais.
E então ele olhando para todos eles, e imagino eu, especialmente para este que precisa aprender ainda mais, porque vai ser o grande líder da igreja. Ele diz: hoje, ferirão o pastor, e o rebanho ficará disperso. Eu acho que eu só vou concluir o primeiro tópico. Ferirão o pastor, e o rebanho ficará disperso. Sabe o que aconteceu ali? Pedro disse: Senhor, jamais te abandonarei. Se preciso for, darei a minha vida por ti. Só fala assim, desse jeito, quem teme os homens e não teme a Deus. Só confia em si mesmo quem já perdeu o temor do Senhor faz tempo. Só pode dizer: Senhor, eu vou, ninguém vai me impedir, porque eu sou teu servo e vou fazer acontecer, porque o Senhor me deu esse dom em ponto final. Pronto, esse aí não teme nada do Senhor. Não entendeu o que é o temor do Senhor. Então Jesus olha para Pedro e dá um choque em Pedro. Qual é o choque? Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Imagina, Senhor, o Senhor não sabe quem eu sou. Jamais te negarei, darei a minha vida por ti. Não demora muito. A primeira pressão popular. Sabe aquela história de peixe? Filhinho de peixe? Peixinho, é? Chega uma mulher lá e diz assim: você não é peixinho, não? Eu? Não sei nem quem ele é, não conheço, não tem nada a ver comigo. O outro diz assim: mas você fala igualzinho a ele. Não, que isso, já muda até a voz. Não sou eu. O terceiro fala: olha, eu vi você lá com eles. Não, imagina. A pressão popular é terrível, meus irmãos. Ela nos amedronta. E quem teme os homens sempre vai trair a Deus. Mas aquele que teme ao Senhor sempre vai trair os homens. Quem teme ao Senhor não vai ter dificuldade de assumir sua real identidade. Não vai ter dificuldade de falar o que precisa ser falado, sem medo de ser preso, sem medo de ser ridicularizado, sem medo de ser torturado. Por isso, meus irmãos, precisamos mais do que nunca de homens do Senhor, homens de Deus, homens de valor, homens de coragem, homens que temam ao Senhor e não homens que temam a homens. Paulo, no versículo 5, chama a atenção de Timóteo, lembrando do seu histórico, lembrando que ele tinha uma história com Deus, lembrando de uma fé que antes ele tinha. E depois de lembrar dessa história de fé que envolvia ele e sua mãe e sua avó, Paulo vai dizer, versículo 6, por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. É interessante como o movimento todo de Paulo é dizer: não se envergonhe. Não se envergonhe. Imagine que a pressão de Timóteo é ter vergonha de Paulo e ter vergonha da sua história com Paulo. O temor dos homens trabalha com a nossa vergonha, trabalha com a nossa timidez e nos priva a intrepidez, nos rouba a coragem, nos rouba a intrepidez.
Quando perdemos o temor do Senhor, perdemos a força do olhar. É impressionante quando a gente é tomado pelo temor dos homens, como o nosso olhar é o olhar de um zumbi, uma pessoa apavorada. É o olhar do temor dos homens, do medo dos homens, do medo do que os homens vão pensar, do medo do que os homens vão dizer, do medo do que os homens vão fazer. Meu irmão, eu não sei que tipo de situação você se encontra hoje no teu ministério, mas eu tenho plena convicção, que eu vim aqui só para dizer uma coisa a você: tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Eu digo isso com plena convicção, porque absolutamente não era isso do que eu ia falar hoje aqui. O que eu ia falar está aqui, ó. Eu tenho plena convicção de que eu vim aqui só com uma missão: dizer, tema ao Senhor. Quando a gente não teme ao Senhor, a gente perde a coragem de falar o que tem que ser dito, para falar o que foi planejado. O que Deus quer é a coragem para assumir a responsabilidade de se submeter ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. E eu tenho plena convicção de que o que Deus está falando comigo e com você hoje, e eu creio nisso, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que corta o ouvinte e corta o pregador, chamando a atenção tanto do pregador quanto da igreja, para que ambos temam ao Senhor. Porque quando a gente não teme ao Senhor, a gente se acovarda, a gente tem timidez, a gente tem vergonha, a gente se cala. O segundo exemplo que Paulo usa, primeiro ele chamou a mãe, agora ele chama ele mesmo. Ele diz assim: lembra da sua mãe. Agora ele diz: olha para mim, lembra de mim. Veja o que ele vai dizer: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ou seja, Paulo não se considera prisioneiro de Roma. Ele não teme aos homens. Ele não está ali por causa dos homens. Ele não teme o Império Romano. Ele não é prisioneiro do imperador. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E essa é a salvação de Paulo. Ser prisioneiro de Jesus, escravo de Jesus, servo de Jesus. De quem você é preso, meu irmão? Tuas algemas podem te aprisionar aos homens, mas a palavra de Deus é que te aprisiona a Deus. E essa prisão é a que te torna mais livre de todos os homens da face da terra. Porque mesmo que as algemas dos homens estejam sobre seus punhos, a palavra de Deus vai cruzar Roma e vai chegar até a Ásia, até o coração de Timóteo. Então Paulo diz a Timóteo: por que você está com vergonha? Por que você se acovardou? Por que você se calou? Por que você não prega mais com a mesma intrepidez de antes? Por que você perdeu sua piedade? Cadê as suas lágrimas? As lágrimas que eu via lá naquele jovem. Cadê esse homem piedoso? Olha para mim. Você acha que eu teria condições aqui de olhar para você e dizer assim, imagine Paulo dizendo isso a Timóteo, né? Olha para mim, eu não teria todos os motivos do mundo para me sentir envergonhado. Eu não teria todos os motivos do mundo para me acovardar. Quem está preso é Paulo.
mas parece que é Timóteo que está com algemas. Porque quem é preso à palavra de Deus é verdadeiramente livre. Porque teme ao Senhor. Mas aquele que teme aos homens tem a pior de todas as algemas: o conforto, a acomodação, o aplauso, o louvor dos homens. E essa é a tua prisão, meu irmão. O que te aprisionou foi o olhar dos homens. Você não consegue mais pregar o que tem que ser pregado. Você prega o que eles querem ouvir. Você prega o que eles querem receber. Você não prega o que o Espírito te diz para pregar. Você desobedece ao Espírito e obedece à igreja. Obedece a homens, mas é incapaz de obedecer o Senhor da igreja, o Senhor dos homens. Paulo está dizendo a Timóteo: olha para mim. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também essas coisas, mas veja o que ele vai dizer a Timóteo: eu teria todos os motivos para me envergonhar, Timóteo. Eu estou no final do ministério, Timóteo. Tudo que eu fiz na Ásia parece que está desmoronando. Eu teria tudo para agora estar chorando e lamentando, dizendo: Senhor, tua obra se foi. Todos os anos que eu trabalhei aqui nessa igreja, ou quer dizer, na Ásia, não serviu para nada. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Eu poderia estar dizendo isso, mas não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de fazer o que Deus queria que eu fizesse, não me envergonho de obedecer ao Senhor, não me envergonho de me submeter ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Se você busca as recompensas dos homens, você terá a recompensa de um homem, e a recompensa de um homem é como fumaça, se desfaz no ar, mas o tesouro de Deus é eterno. Mas esse tesouro é só para aqueles que são capazes de se submeter ao Senhor, são capazes de temer ao Senhor. A estes Deus tem guardado um tesouro, o fiel depósito do tesouro do Evangelho. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro, com auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Não bastasse isso, terceiro argumento: ele chamou a mãe, chamou ele mesmo, e agora quem ele vai chamar? Imagine você o seguinte: Paulo naturalmente tinha outros discípulos, certo? Muitos deles jovens, Onesíforo, Epáfras, não é? São tantos outros jovens que seguem Paulo, possivelmente da mesma idade de Timóteo, não é? E me parece que é algo comum, quando você encontra alguém admirável como é Paulo, de você seguir a ele e junto com outros disputar a atenção de Paulo, concordam? Isso é comum ou não é comum? É comum. Imagine que Timóteo também tinha que disputar a atenção de Paulo com outros. Imagina só o que Paulo vai fazer com Timóteo agora. Imagine, por exemplo, que um daqueles jovens, chamado Onesíforo, era aquele que Timóteo dizia: mas puxa vida, ele não pode ter mais atenção de Paulo do que eu. Imagina que ele olha para Onesíforo e diz assim: não, Onesíforo é um homem de Deus, mas eu também quero a atenção de Paulo, eu vou fazer melhor do que ele. Imagine você, suponha isso. Eu vou ler o texto como talvez Paulo tenha dito isso a Timóteo. Então, possivelmente o terceiro argumento soou mais ou menos assim, ó.
a partir do versículo 16, foi o que a gente leu. Isso, 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Sabe por quê, Timóteo? Você nem imagina. Muitas vezes ele me trouxe ânimo, sabia? E não se envergonhou de eu estar na prisão. Veja só Onesíforo, hein? Pelo contrário, sabe o que ele fez, Timóteo? Quando chegou a Roma, procurou-me com persistência. Imagina que não foi fácil de me achar, e ele insistentemente não dormiu enquanto não me encontrou. Olha só, Timóteo, Onesíforo. O Senhor conceda a ele que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Qual é a maior desculpa que alguém que vive sob o temor dos homens usa? Eu estou sozinho, não tem ninguém aqui, eu estou abandonado, ninguém olha para mim. Isso é temor dos homens, irmão. Isso é temor dos homens. Se o teu caminho for ser sozinho, Jesus pisou o lagar sozinho, meu irmão. Todo mundo abandonou ele. Isso é uma desculpa para você abandonar a missão? É desculpa a tua solidão? Não, meu irmão. O ministério exige resiliência, capacidade de atravessar o deserto sozinho. Vai ter hora que o temor do Senhor vai custar a presença dos homens. E você vai ter que aprender a andar no temor do Senhor, sozinho, temendo ao Senhor. Aliás, isso é a sina dos profetas, né? Ah, Senhor, todo mundo me abandonou. Rapaz, sai dessa caverna. Por que você está nessa caverna aí? Ah, porque ninguém serve o Senhor, só eu sirvo a Deus com fidelidade. Sai dessa caverna que tem um monte de gente lá, que não se dobrou diante de Baal. Ah, é? Teve gente que não se curvou? É, e você não é o único que está sozinho nessa história. O temor dos homens faz com que a gente se vitimize, porque isso cria o motivo que a gente quer para fugir do ministério. A gente quer um motivo, e qual é o motivo? Todo mundo me abandonou. Isto não é um motivo. Uma das coisas mais importantes que Paulo está ensinando a Timóteo é isso. Timóteo, Onesíforo está enfrentando a mesma luta que você. E ele não se envergonhou. Pelo contrário, veio até me ver. Lembre que quando Paulo abre a carta, ele abre com saudade de Timóteo. É a carta dolorosa de Paulo. Ele está dizendo, Onesíforo veio me ver. Por que você não veio? Por que você está com vergonha de mim? Por que você está com vergonha do Evangelho? Por que você está cedendo a essa tentação e mudando o seu discurso? Por que você está mudando a tua maneira de ser? Por que você está ficando diferente? Volta, para com isso. Mas esse não é o último argumento, meus irmãos. O último argumento é o que vem agora. Está preparado? Eu vou tomar até um copo d'água. O último argumento é avassalador. Para todos, Paulo diz, não te envergonhes, não te envergonhes. Não tenha vergonha porque você teve uma história com a sua mãe. Não tenha vergonha de mim, porque eu não tenho vergonha do que Deus está fazendo. Eu sou prisioneiro de Cristo, por que você está tendo vergonha? Não tenha vergonha, porque olha, tem gente da sua idade que está enfrentando as mesmas lutas que você e não tem se acovardado. Onesíforo. Vai ser a 4ª vez que Paulo vai dizer a Timóteo que ele não se envergonhe. E dessa vez o argumento é acachapante.
capítulo 2. Versículo 14. Lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes. A igreja estava assim, cheia de teólogos sem piedade, cheia de gente entendida da palavra, mas sem humilhação, cheia de gente entendida, deturpando a palavra, sem temor do Senhor. E quando falta temor do Senhor, o que sobra são discussões que não servem para nada, nem para edificar, só serve para provar um para o outro quem é o mais sábio, não é? E portanto, nessa discussão toda, o que a gente descobre é que ambos são tolos. Porque é isso que a Bíblia ensina, né? Nunca discuta com tolo. Por que a Bíblia ensina isso? Não é como diz lá o provérbio popular, né? Nunca discuta com um tolo, porque pode ser que não saiba a diferença. Então, a melhor coisa que a gente faz numa discussão tola é não entrar nessa discussão tola. Porque discussões tolas não edificam, só destroem o corpo de Cristo. Então, Paulo está exortando Timóteo, dizendo assim, Timóteo, por que você entrou nessa dança? Por que você entrou nesse jogo de medir força? Por que você está medindo força com eles? Para! Porque você está temendo, você está tendo que mostrar para os outros que você sabe. Para com isso. Você está temendo o que os outros estão pensando acerca de você. E aí ele conclui dizendo, vamos ler todos juntos o versículo 15? 1, 2, 3 e... Amém. O que o texto está dizendo? Alguém poderia dizer assim, procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E esse é o versículo que muita gente acredita que é o que a Bíblia está dizendo. Mas esse não foi o versículo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo, procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que a Bíblia está dizendo? Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele chamou a mãe, chamou a si mesmo, chamou Onesíforo, e aí chamou o maior de todos. Aquele que finaliza toda e qualquer desculpa que a gente possa dar para o nosso temor dos homens, o próprio Deus. Eu me lembro, meus irmãos, uma vez que eu preguei esse sermão, eu tinha estudado muito, estudei muito para pregar esse sermão, esse versículo, só esse versículo, 2,15, estudei muito. Quando eu fui entregar aquele sermão na igreja, meus irmãos, eu estava tão cheio do poder de Deus, era uma coisa tão gloriosa, o que eu tinha descoberto, o que eu tinha aprendido naquele texto, era tão lindo, era tão profundo, que eu preguei naquele dia, podia ter uma, podia ter 10, podia ter 300, eu ia pregar do mesmo jeito naquele dia. Tamanha era a alegria com tudo aquilo que eu tinha estudado naquele texto. Terminou o culto, e aí veio um irmãozinho. Esse irmãozinho chegou e disse assim, pastor, e eu falei assim, com a cara que ele viu, ele gostou do sermão. Que sermão horroroso! Irmãos, quando ele falou aquilo, eu confesso para os irmãos, meu semblante caiu. Mas não caiu só o semblante não, caiu a misericórdia. Aquele irmão não foi muito inteligente. Porque aquele irmão, ele tem que aprender que quando ele fala com o pregador, e ele quer a oração desse pregador, ele tem que primeiro pedir a pregação e depois ser sincero. Pede a oração primeiro, viu, irmão? Depois você seja sincero com ele. Ele quis ser sincero primeiro. Então ele disse assim, pastor, olha, eu gosto muito dos seus sermões, mas o de hoje foi terrível, odiei. Mas eu não vim falar sobre essas coisas não, eu vim pedir oração. Meus irmãos, na hora que ele pediu a oração,
Olha, eu quase fui um católico encomendando a alma dele. Ele não podia ter feito isso comigo, meus irmãos. Ele acabou comigo naquela hora. Eu fiquei desolado naquele púlpito. E eu falei, Senhor, salva aqui. Salva aqui, porque não. Olha, eu fiquei a semana inteira estudando para entregar esse sermão. Não é possível. Meus irmãos, ninguém apareceu. Aí eu falei assim, não é possível. Aí eu estou indo embora. Aparece uma senhora com lágrimas no rosto. E ela diz assim, pastor, que palavra abençoada. E ela começou a conversar, eu já nem ouvia mais, irmãos. Eu queria que ela fosse embora logo. Estava meio endemoniado. Quando ela foi embora, eu disse assim, escuta aqui, quem tem razão, ela ou ele? Está endemoniado, o pregador ficou endemoniado. Eu fiquei, meus irmãos, o dia inteiro. Quem tem razão? Ela ou ele? Ela ou ele? Ela ou ele? Ela ou ele? Senhor, não é possível. Fui dormir, meus irmãos, pensando, ela ou ele? Ela ou ele? E aí eu lembrei do sermão. Quando eu li novamente o texto, sabe o que a palavra de Deus me disse naquela hora? Seu sermão foi maravilhoso, filho. A retórica foi muito boa. Mas você esqueceu a coisa mais importante. Você pregou isso aqui, ó. Procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas, filho, você tinha que ter pregado isso. Procura apresentar-se aprovado diante de mim, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, eu caí em prantos. Eu disse, Senhor, eu temo os homens. Eu me preocupo com o que eles vão achar no final do sermão. Eu me preocupo o tempo todo se o sermão agradou ou não. Se o sermão ele tocou ou não o coração das pessoas. Se o sermão comoveu. Se o sermão falou ao coração e à mente. Eu me preocupo o tempo todo, Senhor. Mas eu esqueço que eu tenho que fazer tudo isso para o Senhor e não para eles. De que se eu não fizer para o Senhor, minha retórica, tudo que eu estou fazendo, vai me dar só uma recompensa. Vai me dar o tesouro dos homens, mas não vai me dar o teu tesouro. O tesouro dos homens, Senhor, que é o louvor, que é o aplauso, dura um instante e a gente esquece. Mas o tesouro que o Senhor tem preparado para os pregadores, que tem ensinado tua palavra com fidelidade ao Senhor, o cupim não vai comer, não vai ser corroído. A preocupação dos homens faz a gente ser sepulcro caiado, faz a gente ter performances, tira a nossa naturalidade. E sabe o que nos impede, irmãos? De sermos quebrantados no púlpito, no ofício, na pregação, no ensino, no cuidado da membresia, no cuidado das pessoas. Nos impede da entrega no ministério. Nos impede de sermos usados totalmente, ser totalmente gastos por Deus. Isso faz a gente querer sempre reter alguma coisa, sempre sair ganhando alguma coisa. E faz a gente querer sempre fazer alguma coisa para o reino de Deus, mas ganhando alguma coisa. Meus irmãos, o Evangelho não nos ensinou a ganhar, o Evangelho nos ensinou a perder. O ministério é o chamado para quem quer perder e vai perder sempre. É aí que está o segredo de todo o temor do Senhor, desprendimento, capacidade de perder e não capacidade de ganhar. Deus não quer que você ganhe, Deus quer que você perca. Deus quer uma igreja que perde, Deus não quer uma igreja que ganha, Deus quer uma igreja que perde a sua vida. É isso que Ele nos ensinou. Foi um homem que perdeu a sua vida e ganhou uma humanidade, ganhou o Cristo, que ganhou a sua igreja para o reino de Deus. A gente precisa aprender a se entregar totalmente ao ministério. E isso só acontece
se a plateia mais importante da nossa obra for o próprio Deus? É como se cada momento que a gente estivesse pregando, ensinando, ou fazendo qualquer coisa, no meio da multidão está ali Jesus. A gente tem que ser capaz de, no meio da multidão, procurar Jesus, dizer: Senhor, é para Ti que a gente está fazendo isso, é para que o Teu nome seja glorificado. A melhor maneira, meus irmãos, da gente servir ao Senhor é desaparecendo. Sabe o que o Espírito Santo nos ensina? Que o temor do Senhor faz a gente se esquecer de nós mesmos. Se gastar é se esquecer de si mesmo. Jesus um dia disse aos seus discípulos: eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar para vocês um modelo. Assim como eu fui modelo, fui consolador para vocês, vocês vão receber um modelo, um consolador para vocês. É o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, porque o mundo não vê. Mas presta atenção, Jesus diz aos seus discípulos: não confunda o Espírito Santo. Ele não veio falar de si mesmo. Ele não está chamando atenção para si mesmo. Ele não está fazendo a obra para si mesmo. Ele não está falando de si mesmo. A obra do Espírito é falar daquele que o Pai enviou. A obra do Espírito é trazer luz à obra de Jesus. Sabe quando a gente sabe que o Espírito Santo está tomando a sua igreja e trazendo avivamento? Quando pessoas estão vendo Jesus. Quer um sinal poderoso? Pessoas vendo Jesus. Pessoas entregando suas vidas a Jesus. Pessoas que poderiam estar preocupadas com si mesmas, se entregando de corpo e alma ao Senhor para servir a Ele com todo o seu ser, com toda a sua vida. É como se o Espírito Santo fosse enviado por Deus para nos ensinar o maior de todos os ministérios que deve servir como modelo da nossa vida, o famoso ministério do holofote. J.I. Packer escreveu um livro maravilhoso, meus irmãos, um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Na Dinâmica do Espírito, livro maravilhoso. Lá ele diz o seguinte: eis o ministério do holofote, é o ministério do Espírito. Olha para um holofote. O holofote traz luz para si mesmo? Não. Qual é a missão do holofote? Iluminar o que precisa ser visto. Então, se você está vendo o que precisa ser visto, você sabe, tem holofote ali. Você não precisa enxergar o holofote. O Espírito é assim. Você não precisa enxergar ele. Você só precisa ver Deus agindo. E se você consegue ver Deus agindo, o Espírito Santo está ali. Porque Ele nos curou da cegueira. Ele curou os nossos olhos da cegueira. Mas Ele sabe que a gente anda em trevas. Ele sabe que se Ele não iluminar, se essa luz não vir dEle, a gente não vai enxergar. A gente precisa da luz do Espírito. A gente precisa ver o que o Espírito está mostrando. O Espírito não mostra Ele mesmo. O Espírito mostra o mover de Deus. Faz a gente enxergar o mover de Deus. É como se a gente fosse até o Espírito e ele dissesse: não, meu filho, vai para Deus, vai para Jesus, se curva diante dEle, adora Ele. Eu vim aqui para fazer você obedecer a Deus o Pai, e olhar para Jesus sangrando naquela cruz e saber que todas as vezes que você vê o sangue dele ali vertendo, foi por causa dos seus pecados e do seu temor dos homens. Então, o que mais abençoaria a igreja hoje, se não seguir o exemplo do Espírito Santo e abraçar de uma vez por todas o ministério do holofote? Quando a gente segue o modelo do Espírito, nós nos tornamos como o Espírito Santo na sua ação. Nos tornamos como holofotes, não trazemos luz sobre nós mesmos, mas tudo o que a gente faz
é para que o nome de Jesus seja glorificado, para que Deus seja glorificado. E aí não importa mais o nome do pregador, não importa mais de onde ele veio, nem para onde ele vai, porque quem era mais importante, quem precisava ser visto e quem precisava ser ouvido, foi visto e ouvido. Que a gente seja como uma sombra que passa, mas que ao passar, a gente deixe aquilo que dura, a palavra de Deus. E isso só acontece, meus irmãos, se a prioridade no ministério for a palavra. O que mais hoje a igreja necessita é de homens que sejam capazes de amar a palavra de Deus, que sejam capazes de meditar nessa palavra todos os dias, e que sejam capazes de ser moldados e transformados por essa palavra. Está disposto a isso? Quem há entre vós que teme ao Senhor, escuta a voz do seu servo. Depois de Paulo dizer a Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado, eu acho que não sobrou mais pedra sobre pedra. Eu imagino um Timóteo que já não tinha mais o que dizer. Então Paulo vai para os finalmentes. Capítulo 4, eu queria muito falar das outras partes, mas numa outra ocasião a gente fala. Mas o capítulo 4, que é o desfecho de tudo, é o momento em que Paulo diz a Timóteo, versículo 1, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Vamos repetir todos juntos o versículo 2? Insta. Sabe por quê? Porque chegará o dia em que não suportarão a palavra, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Chegará o dia em que pessoas vão ouvir aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E o pior de tudo, os pregadores vão falar para elas, não aquilo que elas precisam ouvir, mas aquilo que elas desejam ouvir. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. E para cumprir o ministério, Timóteo precisa aprender a pregar a palavra. Mas é só pregar a palavra? Não, ele usa duas palavrinhas, pregue a palavra, kairos e akairos, que a gente traduz por a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, mais do que, Paulo não está ensinando só aqui que você tem que pregar em tudo quanto é lugar. É mais do que isso, meu irmão. Veja, o que é o kairos? A palavra kairos ela é uma palavra importante na Bíblia, porque ela é diferente de cronos, que é o tempo que é cronometrado. Kairos ela tem a ver não com o tempo cronometrado, mas com o agir de Deus, com o mover de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus veio no kairos, na plenitude dos tempos, no tempo certo. O que significa kairos? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é kairos. Imagine um sujeito que está super infeliz no seu trabalho. Ele estudou publicidade e marketing, mas ele está trabalhando, não é, há muitos anos já num setor onde ele tem que ficar todo dia carimbando. Ele não aguenta mais. E aí ele dá um brado e diz assim, chega, não vou mais fazer isso na minha vida. Não posso mais viver nesse emprego. E ele diz assim, vou passar lá agora no RH e vou pedir minhas contas, acabou, não quero mais ficar aqui. No que ele se levanta para sair, ele puxa sem querer o cabo do computador, o computador cai. Pronto, aí ele já tem que perder todo o tempo para arrumar o computador. Aí sai. No que ele sai e abre a porta, chega uma mulher cheia de papel na mão e eles tropeçam, caem todos os papéis no chão e ele vai, ajuda a mulher a pegar o papel e dá o papel lá para o homem. Para a mulher. Aí depois ele fala assim, puxa vida, agora eu vou descer. Aí vê lá o elevador e vai apertar. Quando ele aperta o botão, toma um choque, explode, aí pronto, acabou. Não é para descer o elevador pifou. Vai descer pela escada. Então ele desce a escada.
Quando chega no final, ele descobre que a porta está trancada, porque tinha que ter pego a chave lá em cima. Então ele sobe, volta, todo mundo pega a chave, depois desce tudo de novo, abre a porta e sai. Quando ele sai, não é? E ele vai entrar no RH, plim, toca o barulhinho do elevador. E sai do elevador um amigo que estudou com ele, e que por sinal é diretor daquela empresa. Olha para ele e diz assim: cara, quanto tempo! E ele diz: puxa, quanto tempo! Então, rapaz, o que você está fazendo da vida? Fala: oh, rapaz, minha vida não está muito boa, não. O que está acontecendo com você? Não, eu estou trabalhando. Onde você está trabalhando? Estou trabalhando aqui. Aqui? Onde você está trabalhando? Ah, naquele setor. Não, não é para você estar nesse setor de jeito nenhum. Eu conheço você, eu estudei com você, você é brilhante. Amanhã você vai para o meu escritório, você vai trabalhar na área de publicidade e marketing, foi para isso que você nasceu. Isso é Kairos, meu irmão. Um monte de coisa aconteceu, ruim, boa, não sei, de toda sorte do mundo. Você não planejou nada disso foi planejado por você. Você não tem um dedo em nada disso, mas tudo, parece que o universo inteiro conspirou para que aquele encontro acontecesse exatamente naquela hora. Isso é Kairos, meu irmão. Por isso, quando acontece o Kairos, a gente diz: glória a Deus, porque isso não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada disso. Pelo contrário, se eu pudesse, eu atrapalharia o Espírito Santo. Mas é o contrário, o Kairos, tudo que a gente olha e parece que dá tudo errado, tudo isso que você está vendo, que parece que está tudo errado, tudo fora de lugar, é o Espírito Santo fazendo a maior de todas as sinfonias, fazendo tudo, o universo todo, movendo coisas que você nem imagina, movendo tudo para que aquele encontro aconteça, pum. Isso é bom demais, não é, irmãos? Mas olha só, o ministério não tem só Kairos, tem o Akairos. E o que é o Akairos? Se o Kairos, você percebe que até as coisas que dão errado, dão certo, no Kairos o que acontece? O que dá certo, o que dá errado, tudo acontece contrário e dá errado mesmo. Não muda nada, está tudo dando errado, né? O computador quebra, você abre o elevador e não dá de cara com o seu chefe, pelo contrário, dá tudo errado, e não chega a lugar nenhum. Kairos é quando as coisas estão todas tão avessas, que elas não contribuem para absolutamente nenhum, para que aquele encontro aconteça. Eu vou repetir agora o que Paulo está dizendo a Timóteo. Prega a palavra quando o mundo inteiro está preparado para receber a palavra. Prega a palavra quando a economia, as leis, a cultura, a sociedade, o clima, a geografia, tudo está jogando a favor da pregação da palavra. Prega! Mas você tem que aprender a pregar quando a Ásia toda está contra. Você tem que aprender a pregar quando tudo está contrário. Você tem que aprender a pregar quando tudo parece dar errado e dá errado mesmo. Você tem que aprender a pregar não só quando tudo parece tornar a pregação do Evangelho aquele momento, sabe, avassalador, que faz todo mundo entender de uma maneira impressionante. Mas você vai ter que aprender a pregar para um vale de ossos secos. Você vai ter que aprender a pregar para mortos. Você vai ter que aprender a pregar no caos. E só vai pregar no caos. Só vai pregar no contratempo quem teme ao Senhor. Porque quem teme aos homens só consegue pregar quando todas as coisas estão aplaudindo o Evangelho. Mas quem teme ao Senhor vai pregar quando tudo ao redor estiver vaiando a palavra de Deus. Quem teme ao Senhor vai aprender a pregar quando o Evangelho estiver sendo hostilizado, quando o Evangelho for pregado na sua pureza e engendrar conflito. Quem teme ao Senhor sempre vai pregar em primeiro lugar.
Quem não teme ao Senhor vai deixar a palavra para segundo plano, vai fazer ação social, vai fazer festinha, vai inventar um evangelismo de sabotagem. Eu tenho desafiado os jovens da minha igreja, meus irmãos, e isso é endêmico, isso está na minha igreja, está em todas as igrejas. A gente inventou um evangelho de sabotagem, por causa da nossa incredulidade. Sabe o que a gente faz? A gente inventa um culto como se fosse uma balada. Faz de conta que é uma balada. E convida uma pessoa que não é cristã para vir essa balada de faz de conta. A pessoa vem para essa balada que faz de conta que é uma balada. E de repente, tchã, acende as luzes, aí chega um cara e começa a pregar o evangelho. Que ética, hein, meus irmãos? Ou seja, isso é que é evangelizar enganando. Sabe por que isso acontece? Incredulidade. A gente não acredita que é só pregar e o Espírito Santo faz o resto. E quem não acredita nisso, nunca vai conseguir dizer, essa igreja está cheia por causa da palavra. Sempre vai ter que dizer, essa igreja está cheia por causa do evento X. Essa igreja está cheia por causa do almoção, do sopão ou disso ou daquilo. Mas, meus irmãos, não existe nada mais glorioso no ministério de alguém do que alguém poder dizer, hoje, as pessoas todas estão reunidas só por causa da palavra. Só por causa da palavra. Quando os homens perguntaram para Lutero, já que a gente está comemorando 500 anos da Reforma Protestante, Lutero, o que você fez para criar toda essa reforma, toda essa revolução na igreja? Meu filho, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Será que hoje você pode olhar para o teu ministério e dizer isso? Senhor, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Não foi estratégia, não foi metodologia, foi a palavra e fidelidade à palavra, fidelidade à palavra, foi leitura, meditação, leitura, meditação, leitura, meditação, pregação, ensino, leitura, meditação, pregação, humilhação, submissão, obediência à palavra. Somente isso, meus irmãos, somente isso pode manter as pessoas ao redor da cruz de Cristo Jesus. Mas isso só acontece se você não temer os homens e temer a Deus. Quem teme a Deus não teme a cruz. Pelo contrário, ama a cruz. Você não pode dizer que ama a cruz de Jesus se você não ama a sua própria cruz. Como você será desgraçado, me desculpa os termos, se ao andar no seu caminho, e de repente você parar, olhar para trás, e ver só as duas pegadas dos seus pés, mas não ver o rastro da sua cruz do lado. Quero convidar você a olhar para trás agora, e ver se existem dois pés, marcados pelas pegadas, e ao mesmo tempo o madeiro que você está arrastando, que é o teu ministério. Se alguém quer seguir a Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Não a cruz que você quer, não a cruz que os homens te deram, mas a cruz que Deus forjou desde a eternidade para você. Abrace essa cruz e ame essa cruz. Então você vai poder dizer, eu amo a mensagem da cruz. Será que você pode cantar isso hoje? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos ficar em pé e cantar mais uma vez? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Receba todo louvor, toda adoração, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos, seria de todo em vão a gente sair daqui sem pedir perdão a Deus. É melhor que você saia daqui quebrantado, constrangido, contrito, aflito, procurando um encontro real com Deus, para dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou egoísta, porque eu olho só para mim mesmo, porque eu não consigo me entregar totalmente para a Tua obra, porque eu não consigo ser fiel à Tua palavra. Eu sempre estou querendo fazer alguma coisa, colocar alguma coisa no lugar da Tua palavra. Eu sempre quero fazer alguma coisa, eu não quero pregar, eu quero fazer alguma coisa a mais, porque eu não acredito que a Tua palavra, se for pregada com fidelidade, ela vai trazer frutos. Eu quero convidar você a pedir perdão a Deus pela incredulidade com relação à palavra. A você que não consegue esperar o tempo da palavra. A você que quer que as coisas aconteçam rápido e Deus está dizendo: não, para mim 10 anos, um dia, 10 anos, esquece isso, esquece o tempo. Foca na missão, foca na pregação, foca na proclamação, foca na palavra. A prioridade é a palavra, a palavra, a palavra. Eu não queria orar por você não, irmão. Eu queria orar com você, porque eu preciso da mesma graça que você precisa para dobrar os seus joelhos hoje e pedir perdão a Deus. E eu queria que, se você puder, nesse final, a gente pudesse dobrar o nosso joelho por um momento e pudesse pedir perdão a Deus por nossos pecados. Perdão, Senhor. Perdão pela incredulidade, Senhor. Perdão porque a gente às vezes não acredita que a Tua palavra vai fazer tudo. Te pedimos perdão, Senhor, porque duvidamos da Tua palavra, quando o Senhor nos diz através da palavra que pela palavra o Senhor criou o mundo. O Senhor criou o mundo falando, Senhor.
Quem crê que tu criastes o mundo falando, não pode duvidar do poder da pregação, não pode duvidar do poder da palavra. O Senhor trouxe luz falando. O Senhor traz vida quando a gente prega a tua palavra. Perdão, Senhor, porque às vezes a gente desacredita, se esquece do poder da tua palavra. Por isso, Senhor, estamos constrangidos diante do Senhor e te pedindo perdão por nossos pecados, pela negligência no cuidado, na devoção, na piedade, no amor à tua palavra. Que a gente possa se levantar hoje daqui, Senhor, na certeza de que tu és o Deus que perdoa a nossa multidão de pecados, restaura a nossa sorte, nos dá a oportunidade de refazermos o nosso caminho. Te pedimos perdão pelos momentos em que tememos mais os homens do que o Senhor, os momentos em que tememos mais o que o homem pode nos fazer do que te desagradar. Perdoa-nos, Senhor, e que o sangue de Cristo Jesus cubra mais uma vez a nossa multidão de pecados. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos pelo Senhor e pelo perdão de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Eu queria só, antes de terminar, agradecer mais uma vez ao convite de estar aqui mais uma vez nessa igreja, trazendo a palavra de Deus. Eu sempre sou abençoado quando venho aqui. A gente vem para abençoar e sai abençoado. É assim que Deus faz. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Eu queria só avisar os irmãos. Eu tentei trabalhar o tema deste livro hoje. Esse livro chama-se Inteligência Humilhada. Eu escrevi esse livro imbuído de uma preocupação. A preocupação exatamente com a ausência da pregação da palavra na igreja, com a ausência de formação teológica na igreja, mas não de qualquer formação teológica, mas da formação teológica que produz oração, que produz vida piedosa, que produz amor por Deus, que produz devoção. E a gente precisa, meus irmãos, de teólogos que amam a igreja. Esse livro foi escrito para exortar e encorajar os jovens das nossas igrejas que estão no ministério a se envolverem com o estudo da teologia, mas com a finalidade de servir a igreja de Cristo Jesus. Não é para ser professor de seminário, é para servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Nem todo mundo vai servir sendo professor de seminário. Por isso que a igreja precisa de teólogos, porque precisa de gente que ama a palavra. Teólogo não é tolo, e a gente já sabe o que o tolo faz. O teólogo é diferente. O teólogo ama a palavra e quer despertar na igreja o amor pela palavra acima de tudo. Então eu queria só indicar esse livro. A gente tem alguns exemplares aqui, eu trouxe, se alguém se interessar e quiser. Era o tema que estava no programa de hoje. Mas é isso, pastor. Mais uma vez, muito obrigado.